Eu quero, isso aqui, olha, se vocês captarem esse comecinho aqui da nossa lição, vai ser muito bom, vai te ajudar. Vai te ajudar. Aqui, a Bíblia diz assim, e diz-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, aqui é Deus falando para Jeremias, dizer para Israel. Jeremias 43, e diz-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, eis que eu enviarei e tomarei a Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu servo, presta atenção nisso, Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu servo, e porei o seu trono sobre estas pedras que escondi, e ele estenderá a sua tenda real sobre elas. E virá e ferirá a terra do Egito, entregando para a morte. Quem é para a morte, e quem é para o cativeiro, e quem é para a espada. E lançarei fogo às casas dos deuses do Egito, e queimá-los-á, e levá-los-á cativos, e vestir-se-á da terra do Egito como veste o pastor a sua roupa, e sairá dali em paz. Vai fazer uso daquilo ali. Agora, no capítulo 42 de Jeremias, o que havia acontecido era o seguinte. Jeremias vem e diz para o povo de Israel. Ele diz assim, olha, eu vou dar um recado para vocês podem ler depois. Ele diz, eu vou dar um recado para vocês. Se vocês ficarem na terra de Judá, fiquem aqui na terra de Judá. Se vocês ficarem na terra de Judá, nada lhes vai acontecer. Nada lhes vai acontecer. Se vocês ficarem na terra de Judá. Não é? Se vocês ficarem na terra de Judá, nada disso, você pode ver isso no verso, aqui, ó. No verso 9 em diante. Quando Deus disse para dizer para o povo de Israel que estava em Judá. Disse-lhes, assim diz o Senhor Deus de Israel, a quem me enviastes para apresentar a vossa súplica diante dele. Se de boamente ficardes nesta terra, a terra de Israel, então vos edificarei e não vos derrubarei, e vos plantarei e não vos arrancarei, porque estou arrependido do mal que vos tenho feito. Não temais o rei de Babilônia, a quem vós temeis. Não temais, diz o Senhor, porque eu sou convosco para vos salvar e para vos livrar da sua mão. E vos concederei misericórdia, para que ele tenha misericórdia de vós e vos faça voltar à vossa terra. Mas se vós disserdes, não ficaremos nessa terra, não obedecendo a voz do Senhor nosso Deus, dizendo, antes iremos à terra do Egito, onde não veremos guerra, nem ouviremos som de trombeta, nem teremos fome de pão e ali ficaremos. Nesse caso, ouvi a palavra do Senhor, ó remanescente de Judá. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, se vós absolutamente propuserdes a entrar no Egito e entrardes para lá habitar, acontecerá que a espada que vós temeis vos alcançará ali na terra do Egito. E a fome que vós receais vos seguirá de perto no Egito, e ali morrereis. Assim será com todos os homens que puserem os seus rostos para entrarem no Egito, a fim de lá habitarem. Morrerão a espada e de fome e de peste, e deles não haverá quem reste. Escape do mal que eu farei vir sobre eles. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, como se derramou a minha ira e a minha indignação sobre os habitantes de Jerusalém, assim se derramará a minha indignação sobre vós, quando entrardes no Egito, e sereis objeto de maldição e de espanto e de execração e de opróbrio, e não vereis mais este lugar. Deixa eu dar aqui voltar um pouquinho na história para vocês entenderem o que estava acontecendo. Veja bem, Israel havia pecado, entraram em apostasia, entraram em uma aliança falsa com Jezabel, com Acabe, e Deus se irou tanto, e ele disse, vocês vão ser levados, deportados à Babilônia. E foram. O rei Zedequias foi levado para a Babilônia, desobediente. Mas ficou um remanescente lá, ainda, na terra de Judá. Mas como tudo estava destruído, devastado, tudo havia sido tomado, esse remanescente, Jeremias, vem e conversa com eles. Fala, olha, eu sei o que vocês estão querendo fazer. Vocês estão com medo que o rei da Babilônia vai voltar aqui e pegar vocês também. E vai fazer mal com vocês os que restaram. Porque tinha restado um pouquinho, é isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Tinha restado um pouquinho. Ele disse, olha, Deus, se vocês ficarem aqui, o que é ficar na terra de Israel, irmão? Ficar nos preceitos verdadeiros. Se vocês mantiverem os seus princípios, se
se vocês mantiverem os seus princípios, se vocês mantiverem aquilo que lhes foi ensinado pelos profetas, a religião verdadeira, as leis verdadeiras, o temor de Deus, fique aqui, ó. Não vá para o Egito. Não. Como é que você acha que você vai para o Egito e Deus vai prosperar você no Egito? Ou você volta para as bases fundamentais do Evangelho, ou você volte para a fé dos pais, para a doutrina dos pais. Mas aquele que pensa que vai no Egito com medo de Nabucodonosor, lembra, o Egito e a Babilônia, eram dois países diferentes. E ele estava com medo do rei da Babilônia, e eles disseram, nós vamos para o Egito, para ele não nos pegar, para ele não nos fazer mal. Mas Jeremias disse, ele não vai fazer mal para vocês. Não é vocês que ele tem interesse. Não, ele foi enviado para punir os rebeldes. Agora, se vocês rebelarem também, ele vai pegar vocês. Agora, esse é um quadro perfeito, irmão, do que tem acontecido nesses últimos anos, porque restou um remanescente depois que veio esta grande deportação para a Babilônia. Você sabia que houve uma grande deportação de judeus para a Babilônia? Sim, quando a Igreja Católica, nesses últimos dias, tem conquistado todas as denominações. Há 60 anos atrás, conquistando todas as denominações, trazendo-as de volta para a mamãe, não é? Mas tinha ficado um remanescente e Deus disse, ó, vocês voltem para os princípios, vocês lutem por aquilo que é certo, vocês fiquem na terra de Judá e nada de mal vai lhes acontecer. Né? Nada de mal vai lhes acontecer. Mas no capítulo 43, depois que ele fala com eles, não é? E sucedeu que, acabando Jeremias de falar a todo o povo todas as palavras do Senhor seu Deus, com as quais o Senhor seu Deus lhe havia enviado, para que lhes dissesse todas essas palavras, então falaram Azarias, filho de Osaías, Joanã, filho de Careá, e todos os homens soberbos, dizendo a Jeremias, tu dizes mentiras. O Senhor nosso Deus não te enviou a dizer coisa nenhuma. Não entreis no Egito para ali habitar. Não foi ele que mandou dizer isso para nós. Mas Baruque, filho de Nerias, te incita contra nós, para entregar-nos na mão dos caldeus, para nos matarem ou para nos levarem cativos para a Babilônia. Não cria no profeta coisa nenhuma. Não obedeceu, pois, Joanã, filho de Careá, nem nenhum de todos os capitães do exército, nem o povo todo, a voz do Senhor, para ficarem na terra de Judá. Antes tomou Joanã, filho de Careá, a todos os capitães dos exércitos e a todo o restante de Judá, que havia voltado dentre todas as nações, para onde havia sido lançados, para morarem na terra de Judá. Veja, irmão, veja que maldade que esses infelizes vão fazer. Monte de judeu esparramado, que havia ficado esparramado, lembra que nós falamos aqui recentemente da dispersão? Eles conseguiram voltar para Israel e eles queriam recomeçar. Mas sempre tem um líder falso. Não, olha, ele vai acabar voltando aqui também para pegar nós, porque ele não vai deixar isso barato, não. Vamos lá para o Egito, fazer uma aliança com o rei do Egito? E a gente está protegido lá. E Jeremias disse, não faça isso. Pode ficar aqui em Judá. A promessa, a nossa força é ficar na nossa terra, na nossa promessa. E aqui, no verso 7 diz, e entraram na terra do Egito, porque não obedeceram à voz do Senhor e vieram até Táfnis. E aí é onde Deus disse... Diz-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos. No verso 9 diz, toma na tua mão pedras grandes e esconde-as no barro, no forno que está à entrada da casa de Faraó em Táfnis, perante os olhos dos homens de Judá. E diz-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, eis que eu enviarei e tomarei a Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu servo, e porei o seu trono sobre estas pedras que escondi, e ele estenderá a sua tenda real sobre elas. As pedras significavam as tribos, os judeus que estariam esparramados no Egito e nas terras por lá. Ele disse, eu vou fazer esse rei Nabucodonosor pegar um por um e vai dominar sobre eles, porque eles são desobedientes. Eles são desobedientes, não é? Então, agora,